Boa noite, irmãos. Como nós estamos em um culto de oração, o tema não poderia ser outro, então gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu quero pensar com os irmãos sobre uma oração muito especial, mas que infelizmente quase que resultou em morte. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui está o teu servo, aqui está a tua palavra, a tua igreja, o teu povo. Que o Senhor venha falar através de mim, que teu Santo Espírito trabalhe em todos os nossos corações, inclusive o meu, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele é recém-nascido nesse momento, ele tem 8 dias de vida e, de acordo com a lei, a criança no 8º dia de vida teria que ir ao templo de Jerusalém, ela teria que ser circuncidada. E quem era Simeão? Vamos pensar um pouco sobre Simeão. Algumas pessoas na Bíblia, a própria Bíblia fala muito delas. A gente pega Jesus, tem 4 evangelhos. A gente pega Davi, que tem metade de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, vários salmos. Mas Simeão, nós temos esses poucos versículos. E quem era Simeão? Eu gostaria de pedir que você deixasse a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar analisando versículo por versículo. No versículo 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então perceba que nós temos já 3 informações a respeito dele. Primeiro, que ele era justo e piedoso. Normalmente, quando a Bíblia ela utiliza a palavra justo, ela quer dizer das pessoas que foram justificadas pelo sangue de Jesus e que diante de Deus elas estão justificadas, os seus pecados estão lavados e ela tem a sua entrada garantida no céu por causa do sacrifício de Jesus. Não é esse o caso, até porque Jesus só tem 8 dias de vida. A palavra justo aqui, na vida de Simeão, tem o sentido de ser alguém que age de forma correta, né? Como diria minha avó, que a palavra vale o escrito. E ele é justo e ele é piedoso. Então ele é alguém que se compadece das pessoas, ele é alguém que pratica a bondade. Além disso, o texto diz que ele era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. Quando nós lemos a história de Israel, né, a história de Israel foi muito bem no reinado de Davi. No reinado de Salomão ela foi estupenda, ela foi fenomenal. Diz a palavra de Deus que a prata, na época de Salomão, não tinha valor quase nenhum. A pessoa andava na rua, achava, nossa, uma taça de prata, isso aqui não vale quase nada, e jogava fora, né? Mas a partir de Salomão,
Israel passou a sofrer muito. Primeiro que o reino se divide, reino do norte e reino do sul. No reino do norte, todos os reis foram ruins. No reino do sul, cerca de 35% foram bons reis, né? Os outros eram reis ruins, e os seus reinados ruins fizeram o povo sofrer. Logo depois, Judá, né, o reino do sul, será conquistada pela Babilônia, onde vai ter o cativeiro. Depois dos babilônios virão os persas. Depois dos persas vem Alexandre o Grande e conquista. Só que Alexandre ele morre muito cedo, então os Ptolomeus conquistam Judá, né? E é aí que vai surgir a Bíblia Septuaginta, que diz a tradição, Ptolomeu manda eles traduzirem, né, 70 sábios traduzirem para o grego. Depois dos Ptolomeus vem os Seleucidas, e depois dos Seleucidas, por cerca de 100 anos, Israel se torna independente. Só que foi um período muito conturbado, porque o rei de Judá, o rei de Israel dessa época, ele também era um sacerdote. Esse período, ele está ali naquele período dos 400 anos de silêncio. Então, durante 100 anos, Judá se torna independente, mas com um sacerdote que também é rei, e muita gente ficou revoltada com isso, e foi fundada com Rã, enfim, aconteceu muita coisa. E depois disso vem o domínio romano. Então, por séculos e séculos e séculos, Judá foi sofrendo. E Simeão, ele olhava aquilo e ele sofria, porque diz o texto, né, que ele esperava a consolação de Israel. E além disso, o Espírito Santo estava sobre ele. Veja bem, nós que estamos no tempo da graça, e que fique claro, o tempo da graça ele não começa em Mateus 1. O tempo da graça, ele começa em Atos 2, com a descida do Espírito. O ministério de Jesus, ele ainda está dentro do período da lei, no cumprimento da lei, né, em fazer valer a lei. O ministério de Jesus ainda está nisso. Então as pessoas não tinham o Espírito Santo como você e eu temos. Nós, no instante que confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós fomos selados com o Espírito Santo, como diz em Efésios 1,13. Aqui não, aqui é algo um tanto quanto diferente. Em 1 Samuel vai dizer que Saul, ele chegou a ter o Espírito Santo, mas ele perdeu, e no tempo da lei isso poderia acontecer. Davi, ele também teve o Espírito Santo. Alguns dos profetas, eles falam que o Espírito Santo vinha, fazia a obra através deles e depois os deixava. Logo, eu só posso concluir que Simeão ele também era um profeta. Até porque a gente vai ler na oração dele, ele fala uma profecia, mas a gente já vai chegar lá. Então, ele era justo e piedoso, ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Provavelmente, se ele estivesse aqui, o pastor Ricardo Aracaki o chamaria para pregar e não eu, né? Porque era uma pessoa muito gente boa. Mas, além disso, versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, por algum motivo, que eu não sei qual, Deus deu a ele esse presente, deu a ele esse privilégio. Um dia, o Espírito Santo de Deus falou ao coração dele, revelou a ele: você não morrerá, diz o texto, antes de ver o Cristo do Senhor, antes de ver o Messias, antes de ver o Salvador. É claro que Deus pode fazer uma revelação a mim, é claro que Deus pode fazer uma revelação a você, mas hoje a revelação de Deus é a sua palavra. Aquilo que de fato nós queremos conhecer, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia ela é a revelação do Senhor para nós nesse tempo. E o texto continua, versículo 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Simeão, ele era alguém que se deixava conduzir pelo Espírito Santo. Ah, pastor, então eu posso resistir ao Espírito Santo? Bom, existe um camarada aí chamado Paulo de Tarso, né, que Jesus falou, né, porque resistis a mim.
Simeão era alguém que tinha o coração em Deus. Ele era alguém movido pelo Espírito. E o Espírito Santo falou ao coração dele: vá ao templo de Jerusalém agora. E ele foi. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, versículo 28, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... É muito interessante isso daqui. A gente, às vezes, lê o texto bíblico e determinados detalhes passam despercebidos, mas o que estava acontecendo com Jesus era algo normal. Todo judeu, ao 8º dia, ele era circuncidado. Todos ali, eles já haviam presenciado alguém ser circuncidado. Só que o texto, ele dá a impressão de que a circuncisão iria acontecer, né, estava acontecendo, como aqui nós fazemos, por exemplo, a apresentação de bebês, e parece que Simeão ele vai lá e ele pega Jesus, e eu fico tentando imaginar a cena, né, eu tenho 2 filhos, né, uma menina de 5 e um menino de 1 ano e meio, por enquanto, né, então peço que os irmãos estejam orando pela gente, mas eu fico imaginando daqui a 1 ano, estando aqui, né, e o pastor Ricardo Aracaki apresentando, né, um menino ou uma menina, eu não sei, e de repente chega alguém e toma meu filho, minha filha pela mão. Eu acho que eu chego na voadora, irmãos. Eu acho que eu tomo uma atitude, mas o fato é que aparentemente não foi isso que aconteceu. Porque Simeão, ele pega Jesus nas mãos, ele fala tudo isso que foi falado, e aí no versículo 33 vai dizer: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito deles. Irmãos, para José e Maria ficarem admirados com algo não pode ser qualquer coisa. Porque quem conversou face a face com o anjo, tanto José quanto Maria, presenciar algo e ficar admirado com aquilo não foi qualquer coisa. Então Simeão, ele era alguém justo e piedoso, ele era alguém que esperava a consolação de Israel, ele era alguém que o Espírito Santo estava sobre ele era alguém que, movido pelo Espírito Santo, ele toma Jesus naquele momento e ele começa a orar, ele faz uma oração e ele diz: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Eu olho isso aqui e eu acho incrível. Alguém aqui quer morrer hoje? Só para a gente saber assim, alguém aqui hoje quer ir para o céu? Assim, eu creio que todo mundo aqui quer ir para o céu, mas você quer ir hoje, 10 de abril? Não, né? Estou vendo um monte. Simeão, ele tem uma clara consciência de que ali está se cumprindo a promessa de Deus na vida dele. Então ele fala: Senhor, ó soberano, comprometeste. Agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Simeão está profetizando acerca do ministério de Jesus Cristo. E como eu falei no início, essa oração aqui quase deu morte, porque ele fala luz para a revelação aos gentios. Gente, na cultura judaica, os judeus acreditavam que gentio, a função, a existência do gentio, era ser lenha para o fogo do inferno, do Sheol, da Geema, qualquer palavra. Jesus, certa vez, ele estava pregando assim, e ele vira para os judeus, e às vezes a gente lê e passa despercebido, mas ele vira para os judeus e fala assim: olha, no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos, mas só um foi curado, Naamã, o sírio. A gente olha ali e passa. Mas eles entenderam o recado de Jesus. E o que eles fazem com Jesus, diz a palavra de Deus? Eles pegam Jesus à força, eles levam para o alto do precipício, mas eles, não era propósito de Deus, eles não conseguem matá-lo. Então, Simeão, dentro do templo de Jerusalém, em Jerusalém, dizer:
falar isso. Olha, esse aqui vai ser o Salvador dos gentios, que os judeus queriam que todos morressem, só mesmo por inspiração, por iluminação do Espírito Santo. Só mesmo sendo conduzido pelo Espírito Santo, porque ele sabia o que ele estava falando. Simeão quase morreu por causa dessas palavras. E é muito interessante porque ele fala: pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O profeta Simeão, ele tinha uma real compreensão de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que deseja salvar a todos. O judeu daquela época, ele dividia a humanidade em dois, judeus e gentios. E Simeão, ele é alguém que fala de ambos. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso concluir com isso? Que à luz da vida de Simeão, você e eu possamos ser pessoas comprometidas com Deus. Porque Simeão, ele era alguém que era comprometido com Deus. Pastor, como que eu posso ser comprometido com Deus? Isso daqui já é fenomenal. Quarta-feira, estarmos aqui orando, muitos de nós amanhã vão acordar cedo e vai trabalhar. Isso, para mim, é incrível. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que saíram da sua casa, que muitos vieram logo do seu trabalho para estar aqui orando. Porque o compromisso com Deus é algo que requer esforço. Não é simplesmente algo que vai acontecer de forma automática. Eu vou estar sentado, vai descer um poder na minha cabeça e vai acontecer. Não, nós precisamos nos esforçar. A salvação, ela é de graça, mas a santidade dá trabalho. E Simeão, ele era alguém que era justo, piedoso. Nós devemos ter as nossas vidas movidas pelo Espírito Santo. Às vezes a gente acha e a gente tem a concepção errada de que pecado é fazer algo errado. Pecado é roubar, pecado é matar, pecado é fazer isso e aquilo. Quando, na verdade, se eu ficar sentado e não fizer aquilo para o qual Deus está me chamando a fazer, eu estou em pecado. Pastor, mas eu estou sentado fazendo nada. Eu estou em pecado? Tá. Tiago 4, último versículo. Todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Simeão foi alguém movido pelo Espírito. Aqui não diz que o Espírito Santo pegou ele pelos braços e levou à força. Não, ele foi movido, ele foi impelido, ele foi soprado. E que nós possamos desfrutar das promessas de Deus para as nossas vidas. Simeão era alguém que em si era bom, ele era justo, piedoso, ele era alguém cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava nele, ele era alguém movido pelo Espírito Santo e ele teve o privilégio de pegar Jesus no colo. Gente, eu fico tentando imaginar a cena, né? Eu acho que quando eu chegar no céu e eu assinar o meu Netflix celestial, eu vou querer ver esse episódio, né? Porque às vezes a gente lê o texto bíblico com uma certa distância, quando na verdade nós precisamos humanizá-lo. Jesus, ele foi um bebê, um bebezinho, sabe? Que chora a cada 3 horas, que quer mamar, né? Que faz as necessidades, e naquela época não tinha Pampers, né? Então você já imagina a situação. Mas Simeão, por tudo que ele era, por tudo que ele fez, ele teve o privilégio de desfrutar da promessa de Deus para ele, que foi pegar Jesus no colo. E aí, para encerrar, eu te faço a seguinte pergunta. Aliás, eu gostaria que você se fizesse a seguinte pergunta. Qual é a promessa de Deus para a minha vida? Eu próprio. O que Deus ele tem reservado para mim especificamente? Eu não sei o que Deus tem para você,
eu não sei o que Deus tem para mim, mas à luz da vida de Simeão, eu sei que nós só poderemos desfrutar disso se vivermos perto, ao lado, próximos do Senhor Jesus. E nós venhamos dedicar nossas vidas e nossos corações, e que por amor a Cristo, venhamos a viver de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Pai, estamos aqui reunidos, eu quero te pedir em nome de Jesus que tudo que foi falado aqui possa reverberar em nossas vidas, que possamos sair daqui diferentes e que possamos viver para a tua glória em tudo. Sê conosco, Pai, que possamos te amar e por amor a ti, viver em santidade. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém.